Continuando esse novo vídeo, estávamos falando aqui de que o Criador deste universo, na verdade, não estava brincando, não estava fazendo nada de forma leviana. Ele estava, como parece ser um direito da ascensão máxima, criar o seu próprio universo, dando oportunidade às outras energias de crescerem, de serem, de fazerem e de existirem. Parece que há uma usina no universo de criação de vida, e vida em todas as suas manifestações. A manifestação atômica, a manifestação mineral, a manifestação vegetal, animal, humanoide, e daí você vai subindo de novo, angelical, e sai de novo dessa experiência pronto para criar. Mas parece que, já que todas as histórias antigas, mitologias, lendas, seja lá o que for, contam, aconteceu um acidente. A Bíblia também fala, não é que Deus criou isso, criou aquilo, criou e satisfeito com a sua obra, dormiu, descansou, né? Mas o Jean Val trouxe um novo. Aconteceu um acidente. Nessa produção aconteceu um acidente. Gente, acidentes acontecem com os melhores cientistas hoje em dia dentro dos laboratórios. Então não vamos dizer que só o nosso, de uma forma egóica, de uma forma irresponsável, fez um experimento ou criou alguma coisa. Eu não vou chamar de experimento, que é como se realmente ele estivesse brincando. Se eu misturar arsênio com potássio, o que vai acontecer? Daí uma hora explodiu. Não é isso. Ele estava fazendo uma coisa que ele tinha conhecimento de como fazer. Talvez ele já tivesse visto alguns outros que se desprenderam do cacho fazer. Talvez já tenha visitado esses outros mundos que os seus irmãos fizeram. Então ele sabia fazer. Mas acidente pode acontecer. Então parece, vamos até a historinha mais simples da Bíblia, que ele começou a fazer isso, fazer aquilo, tudo estava dentro dos conformes. Só que ali não fala num acidente, fala que ele dormiu, descansou. Cansado, ele descansou. Vamos trazer agora para a história do Jean Val, porque eu não posso remeter, né, aos fatos, às lendas, os folclores, porque não os li a ponto de estudo e pesquisa. Eu os li para conhecimento próprio. Então sei a história de alguns deuses, de alguns titãs, de algumas coisas. Mas tem inclusive Bhagavad Gita. Mas ele fala, mas então vamos respeitar quem trabalhou tanto para isso e vamos acrescentar uma coisa. Em algum momento, o evento deu ruim. E quando ele foi tentar resolver, parte dele foi sugada. Pelo menos foi o que eu entendi. Ele caiu dentro do evento, ou seja, dentro da singularidade da bola, da forma ovoide. Por quê? Ele estava criando um universo além daquele universo. Eu acho que até pela visão científica, esse universo ficou meio que em ebulição muitos, incontáveis anos, até esfriar, porque isso é uma fissão, né? Talvez uma fissão atômica, eu não sei os termos, infelizmente, seria minha paixão ser física, mas não sou. Não tenho nada a ver, infelizmente. Então, talvez eu não use os termos corretos, e não vou aqui parar para pesquisar. Então, houve esse acidente
onde parte dele foi sugado e, infelizmente, ele perdeu a noção. Ele desmaiou e ficou assim durante muito tempo. A questão a se pensar é, primeiro, não se pense no Criador como um homem, como um aviário, como um reptiliano, como um gato. São os felinos, arcturianos. Não pense na forma humanoide. Ele era pura luz, pura energia. Parte dessa energia foi sugada para dentro do evento. Essa parte perdeu os sentidos pelo choque do acontecido, né? E porque aí vamos entender por que o Criador está em nós. Porque quando ele entrou dentro do evento, a coisa desandou mais ainda. Ele se fragmentou, que tem poeira cósmica até hoje, que navega pelo universo. Ou seja, estamos num caldo do Criador. É impossível que não sejamos o Criador. Tudo que acontece conosco, acontece com o Criador. Tudo de ruim que acontece conosco, acontece com o Criador. E tudo de bom que acontece conosco, acontece com o Criador. Agora, precisamos entender o que entrou no evento e provocou essa expansão, porque não se pode chamar de explosão, né? Essa coisa, porque não foi um explodir, foi um expandir de repente, porque a energia dele foi grande demais para o que estava ali, que então ele não pretendia, aquilo não era o pretendido. Talvez o grande erro tenha sido chegar tão perto do experimento, do evento ainda tão incerto, não sei, não vamos julgar. O fato é que ele foi sugado e ficou em coma, como se diz, né? Adormeceu durante milhões e milhões de anos. Quando ele acordou, é relatado que a primeira coisa que ele quis fazer foi recuperar as partes dele dentro do evento. Então tem uma parte do evento que é boa, que foi concebida, conceituada. O que o Criador quer pegar é parte dele, a parte da energia. Ele é pura energia, ele não tem corpo. O Janval diz que viu o corpo, mas isso foi o que ele fez para ele. Que uma vez que ele acordou e não estava inteiro, ele começou a fazer as coisas como podia. Agora a questão é, que parte caiu dentro do evento? Uma parte ficou fora. Qual foi a parte que ficou fora? O Gonzaga fala muito de algumas válvulas que essa forma ovoide tem, que ao que parece sai periodicamente, a válvula abre, sai alguma informação, a válvula fecha, daqui a pouco a válvula abre, entra alguma informação, mas que ninguém é capaz ou está apto para saber ou entender o que é aquilo, o que entra ou o que sai. Eu ouso dizer que é informação e tentativa de cura, de ajudar a parte que caiu. Agora, é ajudado pela parte que ficou ou é ajudado pelo cacho-mãe? Porque todos eles são entendidos. Não deve ter sido a primeira vez que um evento parecido acontece. Então, talvez eles saibam curar. Só que a gente precisa entender que estamos falando em bilhões de anos, em energia que não se extingue, que não morre. Então não estão preocupados com o tempo e nem estão querendo fazer uma forma humanoide. Estão querendo trazer, aglutinar as energias, que é puro conhecimento.